Irmãos, mais uma vez eu saudo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe nessa noite, nos dê compreensão da sua palavra. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Amém, irmãos? Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, irmãos. Assim diz a palavra do Senhor. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Quando orarem, não falem por falar como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também nós temos perdoados aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até aqui, irmãos. Mais uma vez, vamos ao Senhor em oração. Pai, tantas vezes nós apresentamos as nossas orações diante de Ti, sem entendimento da Tua palavra. E como é perigoso, ó Deus, estar diante do Deus Santíssimo, Altíssimo, sem entendimento da palavra. Deus, que o Senhor possa nos dar a compreensão e que nós possamos aprender do Teu Filho nessa noite. Tudo o que nós precisamos aprender sobre a oração, sobre como nos dirigir a Ti, pelo que e quando e onde orar. Nos ajuda, Pai, tem misericórdia de nós. Faz a Tua vontade, como sempre ela é feita, Pai, em nome de Jesus. Então, irmãos, nessa noite eu quero falar sobre um assunto de máxima importância, para a igreja, que é a oração. Uma prática que muitas vezes nós negligenciamos e que muitas vezes também nós não buscamos compreendê-la. Como orar, quando orar, onde orar, por que orar. Quais os critérios que nós precisamos conhecer para chegar diante de Deus em oração. Irmãos, a oração é um dos principais meios estabelecidos por Deus para abençoar o seu povo. É um dos principais meios. Ela é tão importante que podemos dizer, irmãos, que a oração é a respiração da alma. Assim como
o corpo morre sem o ar. A alma se enfraquece sem a oração. Irmãos, quando o crente não ora, ele terá uma vida espiritual fracassada. O crente que não ora tem um coração frio, tem uma fé fraca, tem uma vida distante de Deus. Quem não ora, confia em si mesmo, ou seja, se gloria na carne. Quem não ora, se afasta de Deus. E quem não ora, não permanece firme na fé. Irmãos, a oração é uma expressão de dependência de Deus. Portanto, quem não ora, na prática, está dizendo que não precisa de Deus. É simples assim. Então, todo cristão precisa e deve se apresentar ao Senhor em oração. E a nossa oração, ela deve ser feita, meus irmãos, com entendimento. Porque quando oramos sem entendimento, as nossas orações podem ser pecaminosas. Sem entendimento, as nossas orações, elas podem ser vãs. Ou podem ainda ser uma ofensa para Deus. Já pensou? A oração é algo que Deus estabeleceu para nos abençoar, mas existem pessoas que, por falta de entendimento, negligenciam a oração ou, quando oram, estão, na verdade, ofendendo a Deus, por falta de entendimento. Aquilo que essas pessoas chamam de oração é, na verdade, uma abominação para Deus. Pode ser uma abominação orar sem entendimento. É sobre isso que Jesus está ensinando, irmãos. Jesus está dizendo que existem alguns critérios que precisamos observar para que as nossas orações sejam de fato orações e não abominações. Veja a importância da oração. Então é de máxima importância saber quais são esses critérios que Jesus nos ensina para que nós possamos orar de verdade. Deixa eu falar uma coisa para a igreja. Existem pessoas na igreja que nunca oraram de verdade. Em todo lugar. Nunca oraram de verdade. Primeiro critério ensinado por Jesus. Preste atenção, qual é esse critério? Irmãos, em primeiro lugar, as nossas orações, elas devem ser motivadas pelo desejo de conhecer mais a Deus, de nos aproximar de Deus, de ter intimidade com Deus. Esse é o primeiro critério. Mas Jesus está ensinando que existem pessoas que oram não com o desejo de ter intimidade com Deus, mas para fingir para os outros que têm intimidade com Deus. Então Jesus diz no verso 5: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Irmãos, a palavra hipócrita originalmente significava ator. Um hipócrita é um ator. Era alguém que usava uma máscara para interpretar um personagem. Ou seja, alguém que fingia ser aquilo que não era, estava interpretando.
O que Jesus está dizendo é que existem pessoas que, quando oram, estão atuando igual um ator de novela. Está fingindo que tem intimidade com Deus. Mas o que move o coração dessas pessoas é o desejo de serem vistas como super espirituais por outras pessoas. Elas querem aparecer, elas buscam a aprovação dos homens, elas querem reconhecimento público, glória para si mesmos. Elas querem, irmãos, parecer que são piedosas. Por isso Jesus chama elas de hipócritas, atores. Vocês estão fingindo, estão interpretando um personagem apenas para se promoverem, apenas para elevar a reputação diante dos homens. Jesus está ensinando que existem pessoas que utilizam da oração dessa forma, para serem vistos. Agora, é importante ressaltar, meus irmãos, que grande parte daquilo que nós fazemos como cristãos será visto pelas pessoas. Isso não é um problema em si. Não é problema. As pessoas verão quando estivermos louvando. As pessoas verão quando estivermos contribuindo financeiramente na igreja. As pessoas verão quando nós exercermos o perdão para alguém. Quando oferecermos os nossos serviços na igreja, no evangelismo. E não há problema nenhum em sermos vistos exercendo a nossa fé. Não é sobre isso que Jesus está ensinando. Mas, irmãos, é possível fazermos tudo isso movidos pelo desejo de sermos vistos e reconhecidos pelos homens, por outras pessoas. Mas veja, a oração no secreto, onde só você e Deus estão ali, não dá para usar uma máscara, não dá para interpretar, não dá para fingir que somos super espirituais, porque ninguém pode fingir espiritualidade diante de Deus. Como que a gente vai fingir? Como que a gente vai estar sozinho no nosso quarto, no nosso secreto, e fingir estar orando? Tamanha é a maldade do homem, ainda eu acredito que é possível, mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: aquelas pessoas que de fato têm o hábito de orar, que têm intimidade com Deus, elas não fazem para aparecer, elas não fazem para serem vistas, mas elas fazem realmente pelo prazer de estar com Deus, porque elas querem ter intimidade com Deus. Porque elas se alegram em estar na presença de Deus e elas demonstram a Deus a sua total dependência dele. É por isso que elas oram. Então Jesus diz, no verso 6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto te recompensará. Então Jesus está dizendo o seguinte: não finja ser espiritual, não seja hipócrita, mas tenha intimidade verdadeira com o Pai, quando ninguém está vendo. Pois quando nós oramos com o desejo de ser visto pelos homens, isso não é oração, isso é pecado. E esse pecado tem um nome muito feio, se chama hipocrisia. Fingimento. Diante dos homens, isso pode parecer piedoso, mas diante de Deus é mal cheiroso. Irmãos, em Mateus
23, 27, 28, Jesus faz uma dura repreensão aos religiosos que vivem de aparência. Ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Então, irmãos, aqui o Senhor Jesus Cristo nos ensina o primeiro critério da oração. Devemos buscar a Deus de verdade, com reverência, com temor, com o desejo santo de conhecê-lo mais. Quem ora de verdade busca a Deus, mas quem finge busca plateia, busca reconhecimento. Mas eu também preciso chamar a atenção da igreja e eu quero enfatizar algo aqui nesse primeiro ponto. Porque é o seguinte, tem gente que ouve o que Jesus está ensinando, mas não compreende. E passa a dizer que só existe oração verdadeira no secreto. E começa a criticar aqueles que oram em público. E não é isso que Jesus está ensinando. Não é isso. Jesus não condena, meus irmãos, a oração pública. Ele condena a oração hipócrita. O próprio Jesus Cristo orou em público. Em João 11, 41, 42, Jesus diz, aliás, a palavra diz, né? Depois Jesus vai falar. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviastes. Então a oração de Jesus foi pública, mas não foi para se exibir, mas para glorificar a Deus e edificar as pessoas. Então, irmãos, a oração de Jesus é um modelo de oração genuína, verdadeira. O problema não é o lugar da oração, mas é a motivação do coração. Quando a oração é sincera, quando a oração, meus irmãos, é com entendimento bíblico, Deus é glorificado e as pessoas são edificadas. Nós somos edificados quando ouvimos alguém orar com entendimento da palavra. Isso é fato. E orar em público faz parte da vida cristã, irmãos. É uma prática legítima e necessária. O crente ora no secreto, mas ora também em público. Oramos juntos, dentro dessas 4 paredes, e oramos, por exemplo, na rua, lá no evangelismo. Não para nos exibir, mas porque estamos buscando o Senhor. Estamos dizendo a Ele que dependemos dEle. 1 Timóteo 2,8, o apóstolo Paulo diz: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem discussões. O próprio apóstolo Paulo está dizendo aqui: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. O problema não é o lugar. O problema não é orar em público. O problema é orar como os hipócritas, para serem vistos, o coração voltado e desejoso de reconhecimento. Segundo critério que devemos observar para orarmos, no verso 7, Jesus diz assim: quando orarem,
Não falem por falar como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. O que Jesus está ensinando aqui? Ele está nos dando outro critério que nós devemos observar antes de orar. Irmãos, aqui Jesus está nos lembrando que o nosso relacionamento com Deus está baseado na graça e não em nossos esforços, não em nosso desempenho. Jesus, irmãos, está dizendo o seguinte: não transformem a oração de vocês numa reza repetida e exaustiva, porque a oração não é penitência. Ninguém conquista o favor de Deus como recompensa pelo seu esforço meritório. Ninguém tem mérito diante de Deus. E também não existem técnicas de orações intensas que deixe Deus impressionado. Não existe. Não existe uma fórmula mágica. A gente estava vendo um vídeo hoje, né, amor? De um pastor muito famoso, muito conhecido, dizendo que tinha 2 palavras que se você repetisse de manhã e de noite, a sua vida ia mudar. Como se fosse uma mandinga, uma mágica. Irmãos, eu nunca vi uma passagem bíblica onde Deus ficasse devendo a alguém por causa da intensidade técnica ou esforço daquele que ora. Não existe isso na Bíblia. Pelo contrário, Romanos 11:35 diz assim: quem primeiro deu a Deus para que Ele nos retribua? Quem é que fez tanto que Deus ficou impressionado e disse: agora eu estou devendo esse cara aqui, porque olha como ele ora. Olha como é impressionante a oração dele. Olha quanto tempo ele passa orando. Olha as técnicas dele. Isso não existe. Lucas 17, verso 10, palavras de Jesus Cristo, diz assim: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, digam: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Onde está aqui a recompensa por esforço? A recompensa meritória. Onde que nós teremos méritos diante de Deus? Somos servos inúteis. Porque nós fizemos apenas o que era a nossa obrigação. É o que esse texto está dizendo. Irmãos, eu já vi pessoas em reuniões de oração dizerem o seguinte: nós estamos aqui pagando preço. Já ouvi muito isso no meio evangélico. Já ouvi dizerem assim: Deus está vendo o nosso esforço. Nós poderíamos estar em nossas casas dormindo, mas estamos numa vigília de oração, então Deus vai olhar o nosso esforço, as nossas técnicas, e Deus vai ficar impressionado. Como se a nossa relação com Deus fosse por meio das nossas obras, fosse meritória, mas não, é por meio da graça. Nosso relacionamento com Deus não se baseia nas obras, se baseia na graça de Deus. Irmãos, ninguém está pagando preço nenhum. Jesus disse: está consumado. Eu paguei, eu fiz. Vocês não têm que fazer, vocês têm que crer no que eu fiz. Então foi o sangue de Cristo que comprou todas as bênçãos de Deus para nós que somos os filhos de Deus. Deus nos abençoa, irmãos, simplesmente porque Ele é nosso Pai. E não porque ficou impressionado com a nossa técnica de oração. Agora, claro que Deus quer que nós sejamos ativos e perseverantes na oração. Mas Deus não vai fazer o que queremos
como se tivesse uma dívida conosco por causa do nosso esforço. Devemos orar com base na graça, pois tudo o que recebemos flui, meus irmãos, da graça de Deus. Mas exatamente nesse ponto, eu quero chamar a atenção da igreja, preste atenção no que vai ser dito. Diante dessa verdade, qual verdade? O nosso relacionamento com Deus se baseia na graça e não em nossos méritos. Diante dessa verdade, algumas pessoas podem achar que a graça anula o dever de persistirmos na oração. E mais uma vez eu digo, isso é falta de entendimento bíblico. Há pessoas que dizem o seguinte: se o nosso relacionamento com Deus se baseia na graça, por que então nós apresentamos continuamente algumas necessidades? Por que nós temos algumas orações específicas pelas quais continuamente nós oramos? Por que em nossas reuniões de oração alguns pedidos são feitos continuamente? Por acaso isso não são vãs repetições? E a minha resposta é: claro que não. Existe uma diferença, irmãos, enorme entre fazer vãs repetições e perseverar em orações específicas. É muito diferente. Jesus ensinou claramente que nós devemos persistir na oração sem desanimar. Jesus falou sobre isso claro como água. Lucas 18, do 1 ao 8, diz o seguinte: Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Antes de eu continuar, deixa eu fazer uma pergunta. Por que Jesus contou essa parábola? Deixa eu ver se os irmãos estão acompanhando. Olha só, Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse... Ele vai contar a parábola. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou em atendê-la. Mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela deixe de me importunar. Meus irmãos, o versículo 6, preste atenção, Jesus diz assim, olha só o versículo 6, diz assim: o Senhor continuou, prestem atenção no que diz o juiz injusto. O que foi que o juiz injusto disse? Eu vou atender essa mulher, para ela parar de me importunar. Eu não temo a Deus, eu não temo aos homens. Certamente era um juiz que recebia propina, que vendia as sentenças, era corrupto. Mas para que ela pare de me importunar, eu vou fazer justiça. Ele nem disse assim: eu vou julgar a causa dela e vou dar ainda por causa perdida, porque ela está me importunando. Não, ele disse: vou fazer-lhe justiça para que ela deixe de me importunar. E aí Jesus continua, verso 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês
que lhes fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O que Jesus está ensinando aqui, irmãos? Irmãos, Jesus está dizendo o seguinte: orem continuamente, persistam na oração, pois se um juiz pecador, injusto, que não teme a Deus, nem se importa com os homens, atendeu aquela mulher, ainda que com o desejo de não mais ser importunado, imagine Deus. Por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Será que Deus, irmãos, é insensível às nossas orações e pior do que aquele juiz iníquo? O que Jesus está fazendo aqui é nos encorajando, nos incentivando a orar continuamente sem desanimar. Eu digo a vocês que Deus lhes fará justiça depressa. Então nós não devemos confundir as vãs repetições dos hipócritas com as orações persistentes dos filhos de Deus. Irmãos, a persistência em algumas orações específicas não é falta de fé. É dependência contínua, humildade. Porque quando a igreja ora continuamente, nós não estamos tentando mudar a vontade de Deus. Nós sabemos que Deus é soberano. Nós sabemos que Deus decreta todas as coisas, mas a soberania de Deus não anula o nosso dever de orar. Na verdade, preste atenção, quase todos os decretos de Deus referentes a nós, envolve a nossa oração. Então, irmãos, alguns dizem, se Deus é soberano, se Deus decreta tudo, se o homem, por meio da oração, não vai mudar a vontade de Deus, porque Deus não muda e, de fato, Deus é imutável, Deus não sofre variações, ninguém pega Deus de surpresa, Deus é soberano. Então, por que orar? Por que orar se Ele decreta? Por que orar se Ele é quem escolhe? Por que orar se eu não vou mudar a vontade dEle? Essa pergunta é muito comum. Mas a resposta bíblica é justamente, meus irmãos, o seguinte: os filhos de Deus oram porque sabem que Ele é soberano. Deus não apenas, meus irmãos, decreta os fins, Ele também decreta os meios, e a oração é um desses meios pelos quais Deus abençoa o seu povo. Eu vou dar um exemplo bíblico aqui. Veja o exemplo do apóstolo Paulo. Foi Paulo quem mais ensinou sobre a soberania de Deus. Ninguém na Bíblia ensinou mais sobre a soberania de Deus, doutrinariamente, do que Paulo. Paulo ensinou sobre a eleição, sobre um povo escolhido antes da fundação do mundo. Paulo disse que não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus se compadecer. E mesmo assim, em Romanos 10, verso 1, ele diz: o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Olha só. Ei, Paulo, mas a oração não é um decreto de Deus? A eleição, a salvação não depende da escolha de Deus? Deus não é soberano na salvação?
Não é por meio da pregação da verdade, do evangelho, que as pessoas se convertem. O desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. A minha oração, eu oro para que eles sejam salvos. Não há contradição. Deus decreta os fins. E Deus também decreta os meios pelos quais os fins serão alcançados. Perceba, Paulo cria na soberania e por isso mesmo ele orava pela salvação. Paulo pregava o evangelho aos ouvidos das pessoas, mas ele orava, porque sabia que só Deus podia fazer a mensagem chegar ao coração do pecador. Deus decretou os fins e ele decretou os meios. Paulo sabia que Deus tinha os seus eleitos, mas também sabia que Deus salva por meio da pregação e da oração. Uma vez eu vi um pregador dizendo assim, que a conversão dele era fruto das orações de sua mãe. Um pregador muito famoso. E eu relutei. Eu disse, não. Ninguém é salvo pela oração de alguém. Nós somos salvos porque Deus escolheu. Só que eu vi apenas um corte e depois também eu nem vi a pregação toda. Mas o fato é que Deus escolheu um povo para ser salvo antes da fundação do mundo. Esse povo vai ser atraído por meio da pregação do evangelho. Mas Deus usa a oração, irmãos, como um meio para que o evangelho chegue naquela pessoa. Aí eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Quem aqui não ora pela conversão dos seus filhos? Quem não ora pelos seus familiares? Quem aqui não ora pelos perdidos? Se alguém deixa de orar por causa da soberania de Deus, então essa pessoa não compreendeu a soberania de Deus. Porque a soberania de Deus não cancela a oração, ela sustenta a oração. Eu quero dar um exemplo, mais um exemplo bíblico. Zacarias. Lucas capítulo 1, verso 13, diz o seguinte: o anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Isabel e Zacarias eram os pais de João Batista. Espera aí. João Batista foi predito por meio dos profetas, foi pré-anunciado. Deus já havia decretado que ele viria. Como assim as orações de Zacarias foram ouvidas? Então Isabel ficou grávida porque Deus decretou, mas também porque Zacarias orou. Uma coisa não anula a outra. Essas duas coisas estão juntas. A oração é um meio determinado por Deus para que as bênçãos nos alcancem. Deus decretou os fins e também os meios. Irmãos, a oração de Zacarias não mudou o plano de Deus. A oração de Zacarias fazia parte do plano de Deus. Isso é incrível. Deus já havia decretado dar aquele filho a Zacarias. E também decretou que Zacarias oraria por esse filho. Assim também, meus irmãos, é conosco. Nós não oramos para mudar a vontade de Deus.
Nós oramos porque Deus decidiu agir por meio das nossas orações. É bíblico. Terceiro critério que devemos observar antes de orar a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Perceba, igreja, que antes de qualquer pedido, Jesus nos ensina que o nosso coração, ele deve estar alinhado com a vontade de Deus. A oração começa com Deus, com a glória do seu nome, com o avanço do seu reino, com a submissão à sua vontade. Isso é o critério. Orar não é tentar colocar Deus em nossos planos. Mas orar é nos render aos planos de Deus. Orar é reconhecer que Deus, reconhecer quem Deus é e colocar a nossa vida debaixo da sua vontade. Por isso a oração não é centrada no que eu quero, mas em quem Deus é. Então, antes de pedir que Deus faça a nossa vontade, aprendemos a desejar que a vontade dele seja feita. Nós apresentamos nossas necessidades diante de Deus, mas quem de fato sabe o que é melhor para nós é Deus. Muitas vezes nós somos como crianças que ficam interrogando os pais: por que eu tenho que tomar essa vacina? Por que eu tenho que tomar soro na veia? E o pai não vai dar ali uma aula de medicina. O pai sabe o que é melhor para o filho. Quem de fato sabe o que é melhor é Deus. O apóstolo Paulo, ele fez o que aqui algumas pessoas poderiam dizer que são vãs repetições. O apóstolo Paulo orou 3 vezes para que Deus lhe tirasse o espinho na carne. Por 3 vezes, Paulo orou pelo mesmo motivo. Mas a resposta de Deus foi: a minha graça, Paulo, te basta. A minha graça é suficiente. A minha graça é suficiente para te sustentar numa enfermidade. A minha graça é suficiente para te sustentar na cadeia. A minha graça é suficiente quando você for apedrejado. A minha graça é suficiente quando você estiver apanhando pelo Evangelho. A minha graça é suficiente quando você for rejeitado. Eu te sustento. Eu que sei o que é melhor para você. Eu que sei o que mais vai me glorificar. O que vai ser feito, Paulo, é o que vai glorificar o meu nome. Então, nem sempre a nossa vontade vai ser feita. Mas o que vai ser feito é aquilo que trará mais glória para Deus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. O coração de Paulo se alinhou à vontade de Deus. Então eu vou me gloriar nas injúrias, vou me gloriar nos açoites. Meus irmãos, Paulo foi um homem que sofreu demais pelo Evangelho. Cadeias, prisões, naufrágios, condenações. No final da carreira teve a sua cabeça decapitada. Porque para Deus era mais glorioso que Paulo morresse daquela forma. Às vezes, irmãos, o que mais vai trazer glória para Deus não é a cura do nosso corpo. Às vezes nós vamos passar por enfermidades e Deus decretou que devemos orar pela cura. Mas o que vai mais trazer glória para Deus, meus irmãos, é o testemunho que nós vamos dar
glorificando o seu nome em meio a uma enfermidade que ele não vai curar. Porque vai trazer mais glória para ele você dar um bom testemunho com aquela enfermidade que te faz sofrer de dia e de noite. A graça de Deus é suficiente para nos sustentar na doença. E o nome de Deus será glorificado por meio da nossa paciência na enfermidade. O nome de Deus vai ser glorificado com a nossa gratidão, mesmo em meio a dificuldades e dores. Nosso coração vai se conformar com a vontade de Deus. E nós estaremos firmes na alegria da salvação em Cristo. Isso é glorioso, irmãos. Isso é glorioso. Então, quando as enfermidades, elas nos acometem, nós devemos sim orar ao nosso Deus, mas devemos também nos conformar à vontade dEle. Ele tem poder para nos curar, mas se Ele não quer curar, vamos fazer o quê, irmãos? Vamos andar ansiosos, temerosos, com medo? Vamos negar o seu nome? Não, vamos glorificar o nome dEle. O que for mais eficiente para glorificar o seu nome é o que vai ser feito. Quarto e último ponto. Irmãos, eu não conseguiria expor com profundidade tudo que esse ensino de Jesus tem para nós em um único sermão. Mas que Deus nos abençoe e que a gente venha compreender o que a sua palavra diz e que isso venha redundar em glória para Ele. Mateus 6, verso 11 diz assim: Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Irmãos, depois de Jesus nos ensinar a colocar Deus no centro, o seu nome, o seu reino, a sua vontade, Jesus nos ensina a apresentar as nossas necessidades diante dele. Esse é um ponto muito importante. Eu não queria perder a sua atenção nesse ponto do sermão. Preste atenção. Muita atenção. Porque em nossos dias impera, dentro de muitas igrejas evangélicas, a chamada teologia da prosperidade que nós conhecemos muito bem, que distorce o evangelho, que incentiva a cobiça e fazem discípulos para Mamon. Nessas igrejas, meus irmãos, tudo gira em torno de riqueza e bens materiais. Tudo gira em torno do bem-estar, dos bens. Essa teologia transformou o evangelho em um balcão de negócios, transformou a igreja em um ponto comercial e os crentes em consumidores. E nós, como cristãos, rejeitamos completamente a chamada teologia da prosperidade. Não tenha dúvidas quanto a isso. Mas eu preciso chamar a atenção dos irmãos. Nós precisamos ter cuidado quando formos combater a teologia da prosperidade. Porque a falta de equilíbrio, a falta de conhecimento bíblico pode nos levar, irmãos, a cair em outro extremo. A teologia da prosperidade é o extremo, é uma aberração, é uma heresia. Mas na tentativa de não ser parecido com eles, de não nos conformar àquela teologia, nós podemos cair em outro extremo. Se de um lado existe quem transforme o evangelho em busca por riquezas dessa terra, do outro lado há quem acabe transformando o evangelho em uma espécie de teologia da miséria. Essas pessoas passam a pensar que viver na escassez
é sinal de maior espiritualidade. Mas isso também é um erro. A Bíblia não ensina que pobreza é sinal de piedade. Nem que o crente deve ignorar as suas necessidades básicas. Preste atenção. Por isso, alguns acabam indo longe demais e passam a achar que não devemos nem sequer orar pelas nossas necessidades materiais. Isso é um erro. Isso é antibíblico. Isso não é o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não proibiu esse tipo de oração. Pelo contrário, ele nos ensinou a pedir. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, nós não devemos pedir motivados por ganância. Nós não devemos pedir motivados por cobiça, pelo desejo de ficar rico. Mas também não devemos ignorar as nossas necessidades e abandonar a nossa dependência de Deus na oração, buscando aquilo que nós precisamos. Irmãos, o problema não está em pedir aquilo que é material para o nosso sustento. Não é nenhum problema você orar por aquilo que é material. Mas o problema está no coração movido por ganância. Tiago 4, versos 2 e 3. Tiago diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então Tiago diz que tem gente que não tem porque não pede. E tem gente que pede e não recebe porque pede errado. Então, mais uma vez, a diferença está no que pedimos e por que pedimos. A questão é: eu estou colocando diante de Deus a necessidade do meu sustento? Ou que Deus financie para mim uma vida luxuosa e excessos para gastar em meus prazeres? Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o cristão que, estando desempregado, não ora por uma porta de emprego? É claro que nós oramos. Isso não está errado. É por meio do trabalho que Deus nos dá o pão de cada dia. Qual é o cristão que não coloca o seu trabalho, o seu negócio, a sua empresa em suas orações? Que mal pode haver em pedir a Deus que Ele abençoe o seu trabalho? Ou que você possa honrar os compromissos com funcionários, honrar os compromissos com fornecedores, honrar e comprar os materiais que você precisa para que o seu negócio funcione. Na verdade, irmãos, nós devemos colocar aos pés do Senhor tudo que esteja relacionado com o nosso sustento, crendo que tudo vem de Deus. E sem Ele nada funciona. Agora, é claro que nós devemos orar se o nosso trabalho for honroso e digno diante de Deus. Ninguém deve sair para fazer um assalto e dizer: Deus me abençoe para que dê certo. Ninguém deve traficar ou se prostituir e orar para que Deus
Abençoe aquele trabalho, porque aquilo nem é trabalho. Diante de Deus, não. Então, meus irmãos, apresentar a Deus em oração as nossas necessidades, o nosso sustento, é ensinado por Jesus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão é material. Ou será que é imaterial? Material. E nós podemos orar por isso, tanto no secreto, como no culto público. Não há problema nenhum em apresentar a Deus a necessidade, por exemplo, de um irmão que está desempregado. Vamos fazer aqui um culto de oração. O irmão fulano está desempregado. Ei, irmão, nós não vamos orar não, porque senão o povo vai achar que nós somos da teologia da prosperidade. Isso não é conhecimento bíblico. Vamos orar sim. O irmão está desempregado, está faltando um sustento na sua casa. Irmão, coloca aí um pedido de oração, estou desempregado. Muito bem, irmãos, a gente vai orar. A gente vai orar sim. Vai orar por quanto tempo, irmão? Vai orar até que Deus lhe dê um emprego. E nesse período em que você está esperando por emprego, vamos orar para que o seu coração seja alinhado com a vontade de Deus. Irmão, então quer dizer que pode usar o púlpito para orar por porta de emprego? Pode! Você vai sustentar a sua casa como? É exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo está ensinando quando ele diz em Mateus 7, a partir do verso 7, peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca encontra e aquele que bate, a porta será aberta. Qual homem do meio de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Em uma outra versão diz assim, lhes dará bens àqueles que pedirem. Isso não é teologia da prosperidade. Se nós, sendo falhos, meus irmãos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, Ele cuidará de nós. Não diminua o Evangelho, não seja influenciado com medo de parecer que você aderiu à teologia da prosperidade. Preste atenção no que a Bíblia diz. Percebam, ele está falando de necessidades reais. O filho pede pão, o pai dá pão. O pai não dá uma cobra. Isso é dependência, isso não é ganância, isso não é teologia da prosperidade. Isso é confiança no cuidado de Deus. Nós não oramos exigindo de Deus, como fazem aquelas falsas igrejas. Nós nos aproximamos como filhos, pedimos, mas dizemos, seja feita a tua vontade. E filhos pedem, filhos confiam, filhos sabem que o pai cuida. Irmãos, ainda que um homem seja muito importante, vamos dizer aí, o presidente dos Estados Unidos. Eu acho que se a gente sair daqui de Salgueiro e for lá nos Estados Unidos, bater na porta do presidente dos Estados Unidos, possivelmente ele não vai dar atenção a nós. Ele não vai nem saber que a gente está lá. Mas se o filho dele pedir, se o filho dele de madrugada acordar com uma dor, se o filho dele disser, papai, você acorda e vai pegar um copo d'água para mim, ele não vai? Nós somos filhos de Deus. Nós não estamos negociando com Deus, estamos dependendo dEle. Isso é dependência contínua. Isso é viver o ensino do Senhor Jesus Cristo. Orar sempre e não desanimar. Por isso, irmãos, nós devemos orar
porque sabemos que tudo vem das mãos de Deus. Outro ponto importante está relacionado à nossa saúde. Quero voltar um pouco na saúde. Nós sabemos que tem falsas igrejas que só falam em curas, milagres, e eles usam isso para encher a igreja deles. Eles não querem saber do evangelho da cruz. Essas igrejas são dirigidas por lobos que querem arrancar o dinheiro do povo. E se nós tentarmos falar do evangelho da cruz para esse povo, eles ficam irados. Para eles, a única finalidade do sacrifício de Cristo na cruz foi fazer milagres, curas e só. E muitas vezes os crentes, querendo fugir dessa teologia errada, acabam caindo em outro extremo. Preste atenção, irmãos. Achando que não podemos orar pela cura das nossas enfermidades. Que isso seria, por exemplo, praticar a teologia da saúde e da prosperidade. Mas a Bíblia nos ensina a orar pelo nosso sustento, e a Bíblia nos ensina a orar pela nossa saúde. Tiago 5, verso 13 e 15. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele. E o unja com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então, Deus, em seus decretos, decretou a oração como um meio de nos dar sustento, de nos dar saúde, de cuidar das nossas necessidades. Irmãos, Deus curou Ezequias mesmo depois de determinar uma enfermidade de morte para ele. Parece contraditório, né? 2 Reis, capítulo 20, verso 1, diz assim: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa. Olha só, assim diz o Senhor. Ei, foi Deus que disse. Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não vai se recuperar. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. O verso 3 diz que Ezequias orou em lágrimas, ele chorou amargamente. Então, antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele e disse: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Irmãos, Deus havia decretado a enfermidade de Ezequias. E também a oração como um meio de curá-lo. Então, meus irmãos, Jesus nos ensina a apresentar as nossas necessidades diante de Deus. Ele nos ensina a perseverar e não desanimar. Então, muita gente possivelmente vai orar. Estou voltando agora lá no início do culto, da ministração, vai orar pela salvação dos seus filhos. E talvez morra sem ver os seus filhos convertidos. Mas eu vou falar uma coisa para os irmãos. Como será feliz naquele dia, aquele grande dia, ver seus parentes amados juntos na eternidade, pois Deus havia decretado chamá-los só depois da sua morte.
E você passou a vida toda, enquanto tinha fôlego de vida, orou por eles. Deus decretou a oração como meio para que o evangelho chegasse ao coração das pessoas. Então nunca desista de orar pelos seus filhos. Nunca desista de orar pelos seus parentes que criticam quando você vem para a igreja. Sejamos perseverantes em orar pelos enfermos. Em nossos cultos de oração, sempre apresentamos os mesmos nomes por algum tempo, sem desanimar. E nós persistimos, não para mudar os decretos de Deus, mas justamente porque Deus decretou que nós devemos orar pelos enfermos. Como os irmãos sabem, já faz algum tempo que nós oramos perseverantes por algumas pessoas em nosso culto de oração. Nós oramos pelo irmão Josimar. Nós passamos um tempo orando pela irmã Ana Paula. Nós passamos um tempo orando pela irmã Andréia. Alguns outros irmãos que estiveram enfermos, nós oramos. E nós estamos há algum tempo orando por Vaneide, a esposa de Lula. E nós estamos orando há algum tempo por Alain, o filho da irmã Natália. E eu quero encorajar a igreja com base no ensino de Jesus, que persista na oração por essas pessoas. Orem com fé. Ore até que Deus os cure. Ou não, mas ore. Irmãos, como eu falei, às vezes movido por um medo de ser comparado com aquelas falsas igrejas, a gente diz assim, eu não vou orar por bens materiais, eu não vou orar por... Sim, nós vamos orar. Em relação a orar pelos enfermos, a gente deve orar, irmãos, com entendimento. Quando nós apresentarmos orações aqui por pessoas que estão enfermas, nós não cheguemos diante de Deus com poucas palavras, com medo ou com receio. Persistir, bater, será aberto, pedir que será dado. Orar, irmãos, com palavras que a igreja entenda o que está sendo orado. Vamos orar para que aquela pessoa que está em tratamento suporte as reações da medicação. Vamos orar que Deus use a medicina para curar. Vamos orar que aquela pessoa tenha paciência. Vamos orar que aquela pessoa não desfaleça. No caso da irmã Natália, vamos orar pelo filho dela, que Deus use a mão dos médicos na cirurgia que está para fazer. Vamos orar também por ela, para que Deus sustente ela e dê saúde para ela cuidar do filho dela na recuperação da cirurgia. Vamos orar persistentemente. Isso não são vãs orações. Isso é dependência contínua. Isso é persistência. Nós devemos apresentar as nossas orações com o coração sensível à dor do outro. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui. Nós devemos orar até que realmente nós estejamos orando. Porque às vezes nós estamos orando, mas não estamos realmente orando. Estamos lançando palavras ao vento. O nosso coração não está quebrantado. O nosso coração não está sensível à dor do outro. Percebe que a oração vai mudar também aquele que ora. A oração vai aperfeiçoar aquele que ora. Muitas vezes estamos com o nosso coração frio, duro, insensível. Nos apresentamos diante de Deus orando como se fosse algo que a gente não se importa realmente. Mas quando nós estivermos orando de verdade, Deus vai estar nos moldando. Vai estar trabalhando em nós. Vai estar nos aperfeiçoando.
Nós não sabemos qual é o decreto de Deus quanto à saúde das pessoas. Mas nós sabemos que Deus decretou a oração como um meio de curar enfermos. Amém? Então vamos orar com fé. Vamos lembrar, irmãos, trazer à nossa memória os critérios de oração ensinados por Jesus. Vamos orar motivados pelo desejo de querer conhecer mais a Deus. Vamos orar com a consciência de que o nosso relacionamento com Deus não se baseia, não é em obras, não é barganha, mas é baseado na graça. Não vamos ter medo de apresentar as nossas necessidades diante de Deus, porque Ele é o nosso Pai. Vamos persistir como Jesus ensinou. Persistam, peçam. Se aquele juiz iníquo que não teme a Deus, nem quer saber dos homens, atendeu aquela mulher, continue orando. Ele é o nosso Pai. O Pai tem prazer em atender o pedido do filho. Mas também tenha um coração grato, feliz ainda diante de Deus, se a resposta for: a minha graça te basta. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado, meu Deus, por essa noite. Obrigado por essa mensagem. Deus, aplica em nossos corações o ensino de Jesus quanto à oração. Para que a gente ore com entendimento, para que a gente ore com fervor, para que a gente ore com fé, para que a gente ore com perseverança e que a gente venha entender que a tua soberania não anula as nossas orações, pelo contrário, o Senhor decretou os fins e o Senhor decretou os meios, e a oração, oh meu Deus, é biblicamente um meio pelo qual nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos celestiais compradas com o sangue do teu Filho. Aplica isso no nosso coração, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê, Pai, intimidade contigo. Deus, faça dessa igreja um povo que ora. Faça de cada membro dessa igreja um povo que se deleita em estar na tua presença, Pai. Senhor, nos transforma a cada vez que formos a ti em oração. Nos santifica. Glorifica o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita aí no céu. Nos dê um coração sensível às dores do outro, às necessidades do outro. Nos dê coragem e ousadia para chegarmos diante de Ti como filhos e apresentar diante de Ti as nossas necessidades materiais, o comer, o vestir, e apresentar diante de Ti também as nossas enfermidades, em nome de Jesus. Faz o Teu reino avançar, meu Deus, e nos transforme a cada dia para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, igreja. Aliás, vamos louvar.